Meu nome é Sr. Glass, muito obrigado por nos ter convidado. É uma honra para mim estar aqui. Bom dia, ministros, delegados. Portanto, eu estarei aqui nos próximos dias, onde, portanto, irei ouvir de vocês, irei constatar os desafios que vocês têm. Hoje eu gostaria de vos levar ou debruçar-se sobre os aspectos, portanto, quais os planos que a HP tem desenvolvido em termos de parceria com diferentes órgãos governamentais e países. Antes de eu saltar, eu quero. Não, portanto, portanto, nós temos estado a trabalhar com 50 companhias à volta do continente e nós temos destacado colaboração com o setor público, privado, municipalidades. Eu acho que é importante compreender quais as nossas estratégias, portanto, e nós teremos algumas perguntas. Nós temos. Haverá, portanto, um aspecto global de um ambiente competitivo, portanto, haverá treinamento sobre tentar acomodar portanto, em adição, nós também estaremos na posição de ser capazes de operar, portanto, criar um sistema que seja, portanto, viável para todos. Portanto, quais são as práticas convenientes ou que práticas é que nós precisamos que permitirá a você ter informação de bases de dados mais adequada, tentar distinguir e, portanto, as oportunidades em termos de melhores práticas, como lidar com a informação, como é que nós podemos partir do ponto A para o ponto B, e, portanto, isso requer como é que nós podemos colaborar com portanto, a população global em termos de alcançar, portanto, esses objetivos. Portanto, são esses aspectos importantes que nós precisamos de observar. Mas é claro que como é que nós podemos, como é que as crianças poderão aprender, portanto, que tecnologias nós podemos usar hoje, portanto, para acomodar estas modalidades. Eu acho que é importante porque quase 7% das escolas, portanto, não têm essas tecnologias. Como é que nós podemos treiná-los? Portanto, as nossas crianças. É por isso que a HP, em parceria com os governos, nós precisamos, portanto, envolver essas práticas. Vamos agora dar um passo atrás, por exemplo, e falar de práticas, como é que as escolas operam. Nós temos que compreender, portanto, quais as limitações e oportunidades para, portanto, lidar com as nossas escolas de hoje. Portanto, outra questão, como é que nós podemos criar modelos que sejam sustentáveis para garantir que haja um sistema sustentável, não só, portanto, este aspecto de tecnologia é um aspecto crítico. Nós precisamos não só de alocar computadores ou de tecnologia, mas nós precisamos, portanto, de a questão de segurança, portanto, medidas de gestão. Existe, por exemplo, a questão de proteção da informação de base de dados. Como é que nós podemos lidar com esses aspectos? E quando nós observamos, por exemplo, tentar desenvolver a nível nacional modelos sustentáveis de desenvolvimento, portanto, criar um desenvolvimento econômico em termos de um ecossistema de educação que seja viável, como é que nós podemos aumentar,
participação do cidadão, não só de uma forma democrática, mas também a nível de criar modelos que sejam sustentáveis, como forma de desenvolver um ecossistema que seja ou que possa apoiar, portanto, no dia a dia. Porque são estas perguntas que nós tentamos articular e como é que nós podemos implementar, portanto, é por isso que nós designamos um novo estilo de tecnologias de comunicação e informação. Hum, Isso tem a ver, portanto, este é o dia a dia, não só da HP, mas também da Intel e da Microsoft. Nós precisamos de criar de uma forma ativa e discutir estas oportunidades, esse sistema de educação, seja, portanto, aumentar capacidades como forma de engajar os estudantes, como é que eles aprendem, criar uma grande base de dados para que nós possamos, mas nós temos que reconhecer o papel é essencial, a questão da segurança, portanto, da nossa informação de base de dados. É claro que outra questão tem a ver com a avaliação, portanto, a questão de monitoramento, como é que as crianças aprendem ou estão a aprender. Hum, eh, A HP tem envolvido também as Nações Unidas e nós temos observado nós sabemos o papel que as Nações Unidas têm feito e nós temos que criar acesso que seja, portanto, para todos. Nós sabemos, portanto, nós verificamos, não é só colocar, portanto, estes dispositivos eletrônicos nas escolas, mas nós precisamos de forma efetiva observar este componente da aprendizagem. Isso requer, portanto, isso fará parte da agenda das Nações Unidas, portanto, que está é o ponto número 4 da agenda das Nações Unidas, que é o envolvimento tecnologia nas escolas, portanto, seja com a Unesco, portanto, com as Nações Unidas. Nós precisamos de apoiar este conceito em termos de criar maior qualidade nas escolas. Como é que nós podemos eventualmente tentar fazer um alinhamento entre os resultados e como é que nós podemos investir nesta área? E isto tem a ver com os três pilares entre acesso, aprendizagem e resultados. Portanto, como é que nós podemos, portanto, lidar com os desafios? Existe a questão econômica, existe a questão de local. Isto não poderá ser alcançado se não verificarmos o conteúdo da aprendizagem, providenciar uma educação que seja de qualidade. É por isso que nós sabemos que papel nós podemos desempenhar em termos tendo em conta, portanto, ao acesso a tecnologias, tem a ver também a forma como é que nós nos aproximamos em termos de tecnologia e desta forma nós achamos que é por isso que nós construímos este diagrama, portanto, este diagrama que traz um modelo não só em termos de infraestrutura, mas também em termos de como é que nós podemos acomodar, portanto, esses objetivos, esses desafios. Portanto, do lado esquerdo nós temos o acesso e depois do lado direito nós temos aspectos ligados à aprendizagem e depois no meio nós temos como é que nós podemos eventualmente dar vazão, portanto, aos desafios ou trazer resultados, portanto, os desafios que nós temos, como é que nós podemos, portanto, medir estes resultados, ou como é que nós podemos
portanto, trazer transformação em termos de educação. Estas soluções, este modelo que nós consideramos a avaliação nacional de tecnologia, por exemplo, a nível distrital, a nível municipal. E este processo é um processo. Nós temos uma linha de trabalho a nível nacional, onde nós começamos a criar diálogo. Portanto, quais são as políticas, quais são os objetivos, uh, como é que nós podemos criar de uma forma ativa, efetiva, quer dizer, ou trazer transformação em termos do nosso ecossistema, não só em termos de envolver educações educacionais, mas bem como também tentar envolver todos os stakeholders, neste caso os intervenientes, sejam órgãos privados, portanto, órgãos governamentais, tentar construir, portanto, desde o nível mais baixo até, portanto, até aos chefes de linha, os líderes. É por isso que nós achamos que este modelo de transformação é importante. Nós precisamos de envolver como é que nós podemos, portanto, que papel nós temos que desempenhar, como é que nós podemos, portanto, lidar com os nossos objetivos específicos dentro das nossas instituições. É claro que nós não podemos fazer isto sozinhos, nós precisamos de eventualmente envolver os nossos parceiros, nós temos que envolver, portanto, as organizações privadas, precisamos de envolver as universidades locais. É por isso que é fundamental a implementação deste plano. Eu gostaria de, portanto, de constatar ou de, portanto, passar para vocês alguns exemplos que nós verificamos tendo em conta este modelo. No- Eu gostaria primeiro de começar, por exemplo, um caso de estudo que nós tivemos em Ruanda, em que nós tínhamos que, portanto, verificar quais os objetivos em termos de desenvolver programas educacionais em Ruanda, em termos de como é que nós podemos movimentar de um crescimento econômico, tendo em conta as bases. Mas o que é que nos levou, portanto, a partir do ponto A para o ponto B foi que a estratégia nacional, é claro que nós fizemos visitas a várias escolas em Ruanda e nós constatamos, portanto, que as escolas em Ruanda estão a criar relações, portanto, estão a criar informações de base de dados que possam providenciar e criar oportunidades de endereçar de forma transparente como é que podem eventualmente transformar o sistema educacional, tendo em conta o seu ecossistema. E número 2, o caso de estudo da Irlanda, onde nós fizemos, portanto, distinções em várias escolas, tendo em conta a área digital. É claro que em 2009 a Irlanda passou por políticas severas, políticas econômicas severas, e houve essa questão, portanto, da educação que não foi deixada de lado e tentar, portanto, padronizar os sistemas educacionais, tentar envolver parceiros privados e, como forma de apoiar, como é que poderão, através da HP, integrar ou criar links que possam desenvolver um ambiente educacional, portanto, tendo em conta estas distinções digitais nas escolas. É claro que as escolas tinham que participar, mas é importante realçar que tivemos quase 40% de participação das escolas em toda a Irlanda.
E o exemplo número 3 do caso de estudo foi o caso de estudo que foi feito em Oman. Portanto, este caso de estudo tinha a ver com a planificação, o que é que nós queríamos atingir, quais eram os nossos objetivos, como é que nós poderíamos, portanto, alcançar esses objetivos. E nós chegamos à conclusão que em algum estágio, portanto, em diferentes estágios nós encontramos e nós sabíamos que tinha que haver um trabalho conjunto, não é, em termos de envolvimento do governo com o setor privado. E o exemplo número 4 é o caso de estudo, portanto, da República do Equador, onde os professores tinham que ter poderes ou estarem familiarizados com tecnologias, portanto, como nós providenciamos estruturas, nós providenciamos ferramentas que permitiram, portanto, que os professores pudessem compreender o papel que a tecnologia desempenha a nível mundial, tentar criar um currículo, portanto, que envolvesse pelo menos duas línguas, que fosse espanhol e inglês. O caso de estudo número 5 envolve, portanto, foi um caso de estudo feito na França e nós tentamos constatar ou desenvolver o papel a nível nacional. Nós trabalhamos diretamente com a OECD e a PISA, portanto, tentar, juntamente com a OECD, endereçar aspectos no concernente ao, portanto, tendo em conta o crescimento econômico, o que é importante para esta organização PISA e o que não é importante, portanto, tentar endereçar a todos os oficiais líderes, portanto, e ministros, tentar engajar, tendo em conta o papel em forma de atingir ou de lidar com o sistema educacional. O número 6, eu queria terminar, portanto, é o último caso de estudo que tem a ver com os Estados Unidos, na região de Baltimore. Esse é um distrito onde nos Estados Unidos tem uma população quase de 65%, portanto, é um sistema em que os estudantes têm acesso, portanto, à área digital, quase 65%, portanto, a um sistema educacional que é personalizado, tentar incluir, portanto, que eles possam, portanto, ter as aulas, portanto, estar, portanto, ligados a esses programas de tecnologia e usar esta plataforma para informar, portanto, como é que poderão eventualmente no futuro e, portanto, e à volta de Baltimore que possam, portanto, e tentar fazer um diagnóstico sobre este, como é que seria o resultado no seu dia a dia usando tecnologias. É por isso que eu acho que é importante que os ministros possam desenvolver tecnologias de avaliação e nós estaremos na posição HP de providenciar informações de base de dados que possam contribuir, bem como engajar, tendo como forma de ajudar a transformar o sistema de educação. E eu quero, portanto, desde já introduzir o Sr. Brian Gonzalez, que vem da Intel. E ele irá fazer a apresentação sobre e depois iremos voltar para, portanto, para algumas questões. Brian, muito obrigado. Parece que eu tenho visto mais desde que eu cheguei, portanto é bom voltar a vê-lo outra vez. Muito obrigado. Senhor Brian, tenha a bondade de chegar ao pódio, por favor.